Olá, boa noite, boa noite. Vamos começar aí. Um tempão que eu não venho por aqui fazer live. A vida, graças a Deus, está bem corrida, muito atendimento, muita correria. E estamos aqui abrindo essa live nessa noite de domingo, 20 horas, para estarmos falando daquela angústia que incomoda aqui, daquela bolinha preta, daquele vazio que aperta aqui, que é o despertar, que podemos fazer milhares de terapia, mas a importância da espiritualidade, da conexão com o nosso eu superior. Nós vamos estar trazendo isso aqui agora, a importância do eu espiritual, da minha conexão com as coisas boas. Boa noite, Mara. Porque nós somos viciados em focar só no que não é bom. É a mente do nosso eu inferior fica só focada nisso. E aqui hoje vai vir o meu mentor, meu mestre de hipnose, meu professor, Rafael Velevski, lá do sul, lá de Santa Catarina, lá de Balneário. E nós vamos estar abrindo essa live hoje. O Rafa é um ser muito grandioso, é um ser muito... Ele é muito caridoso, ele é muito, como vamos dizer assim, generoso. Ele já pediu para participar aqui e nós vamos estar convidando ele e vamos deixar o assunto fluir. Trazer nossos conhecimentos de vida para aqui. Boa noite, humana, Ritinha. Acompanha aí a live que hoje vai ser maneiro. É um assunto bem espiritualizado essa noite de domingo. Bem-vindo, Rafael Vielewski. Como você está, Olá, meu boa noite, meu irmão? amigo. Tudo bem? Como é que você está? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, tudo certo. Tô ligando meu fone aqui, vai melhorar o áudio. Só um momento. Sim, Muito obrigado tá. pelo convite aí. Ô, meu irmão, eu que te agradeço. Você faz parte aí da minha história terapêutica, da minha história do meu processo de despertar, né? E hoje veio assim, por que não tá falando disso, né? Vamos abrir uma live e vamos estar falando desse assunto que é importantíssimo, que hoje as pessoas não estão sabendo lidar com aquela angústia, Rafa. E estão buscando Pois é. em remédio, estão buscando em compras, em fugas, mas aquela angústia aqui do coraçãozinho, aquela bolinha preta, sem esse despertar, sem essa conexão com esse eu superior, né? A gente não consegue estar desfazendo dessa energia densa que nós prendemos no corpo do nosso eu inferior. É o que eu estava falando aqui antes de você entrar. O eu da raiva, da culpa, da angústia, do medo, né? Da É, tristeza, que são esses hormônios de sofrimento, que a nossa mente é viciada neles e ficamos ali nos alimentando, achando que a vida é aquilo, pagar conta, reclamar, beber nos finais de semana, não que eu sou se contra isso, distrai. se distrair e deixar de cumprir a missão espiritual. Então eu vejo isso como uma amarra para a gente ficar preso e de não virmos cumprir a nossa missão aqui na Terra, que é alavancar a humanidade como um todo, fazendo a sua parte, acolhendo Exatamente. pessoas, acolhendo almas, né? Eu gostaria que você fizesse aí sua introdução para a gente estar entrando nesse assunto aí tão especial essa noite. Maravilha, muito obrigado por a gente estar aqui podendo falar desse assunto, né? Eu vejo assim, Arthur, quando a gente começou, você já começou há um tempo, eu comecei há uns 8 anos atrás, esse processo de autoconhecimento, assim, e não foi por uma escolha, né? Seria melhor se tivesse sido pelo amor, mas não foi. Foi pela dor, seja o meu, seja o teu, e de muita gente que eu atendo, é aquela hora que do jeito que tá, não dá mais para continuar, né? Aquela hora que você não tem mais jeito, você tem que olhar para isso. E eu vejo assim, naquele momento que a gente estava passando, a sensação que eu tenho, né? É que ainda era uma escolha. Sabe, se você dissesse assim, não, eu não quero saber de nada disso, vou seguir em frente, vou ser durão mais um pouco e tal, vou lá, vou fazer do jeito que eu sempre fiz, daria certo mais um tempo, né? Dava para anestesiar mais um pouquinho, adiar um pouco mais.
Mas hoje, cara, hoje não dá mais. Hoje eu sinto que não tem mais espaço para isso, sabe? Hoje a energia está mais intensa, mais forte, ou você olha para isso, ou você é atropelado, né? E tem muita gente que está sendo atropelada aí, dizendo, meu Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Parece que tudo começou a desmoronar, eu estou sentindo coisas que eu nunca senti, do nada eu começo a chorar, ficar alegre, não sei o que lá, sinto coisas de outras pessoas. Eu digo, seja bem-vindo. Não é assim, Arthur? Bem-vindo ao processo do É despertar. isso aí. É isso aí. Eu vejo que esse despertar que a gente chama, né, despertar da consciência, despertar espiritual, eu vejo que é justamente a gente acordar aquilo que a gente tem de mais verdadeiro e profundo dentro da gente, né? A gente veio para a vida como um ser humano. A gente era um bebezinho e esse bebezinho ele foi se adaptando ao meio onde ele cresceu, né? Ao jeito que era tratado pelos pais, irmãos, amigos, e a gente se tornou o melhor que a gente podia. Só que nesse processo de construir o eu aqui necessário para dar conta dos desafios dessa vida, a gente foi sufocando embaixo de várias camadas quem a gente é profundamente, a nossa alma, a nossa essência, o nosso eu superior, aquilo que é a nossa verdade interna. E chega um momento na vida em que isso não é mais sustentável. E o despertar é isso, a gente trazer à tona isso aí. Mas quem que eu sou, afinal de contas, né? Quem que eu sou abaixo disso tudo, né, Arthur? Exatamente. O que que eu estou fazendo aqui? E, e é um trabalho de morte do ego. Ah, Aquele ego de desejos, aquele ego de ganhar dinheiro. Ontem eu vi uma coisa, cara, de um humorista bem famoso. Ele disse assim: sabe por que quando as pessoas ganham muito dinheiro elas entram em depressão? Porque antes elas achavam que o problema dela para tudo era dinheiro. Mas você não uhum, tem filhos, você tem problema, você tem filhos, você tem problemas porque você tem filhos. Você está desempregado, você não tem problema, tem problemas por estar desempregado. Você está empregado, você tem problemas por estar naquele emprego. uhum. E não é o dinheiro. E aí, quando a pessoa ganha grana e continua tendo problema, ela entra em pânico, ela desespera, Ela ela fala perde a assim, desculpa, ah, né? perde a Ela ganha o desculpa, dinheiro e perde a desculpa. perde a desculpa, perfeitamente. Perde a desculpa, porque é aquilo que eu falo, que é a angústia, meu irmão, não tem nada a ver com conforto, com desejo. É verdadeiramente esse processo dessa morte do ego, esse ego de desejo. E o mais difícil que eu sinto, Rafael, é você diferenciar o que é a voz da intuição e o que é a Uhum, voz desse ego, sabe? Você tem algo aí uhum. para estar trazendo sobre esse assunto? Então, essa é uma pergunta muito comum, né? As pessoas perguntam assim, quando eu sinto vontade, eu sinto um desejo de fazer algo, como é que eu sei se isso é algo do bem, digamos assim, né? Uma orientação espiritual naquele sentido, é algo positivo, ou se é só eu querendo que esteja do meu jeito, né? E eu vou te dizer, cara, não tem uma resposta óbvia e clara para isso. Não tem como você separar e dizer, não, esse aqui é assim, esse aqui é assado. Mas eu tenho a sensação, eu vejo assim, para mim, eu costumo observar o corpo, sabe? Porque, cara, o corpo da gente, ele não mente. A nossa cabeça pode contar a história que você quiser sobre o que você quiser. Inventa um mundo alternativo onde tudo se encaixa e tudo é do jeito que você queria. Mas o teu corpo, cara, o teu corpo não mente. Então, dá uma olhada no que está acontecendo no teu corpo. Quais sintomas físicos o teu corpo está mostrando? Quais emoções o teu corpo está gerando? Em que momentos, né? E principalmente na hora de decidir, eu senti a vontade, por exemplo, né, a intenção de fazer algo em determinada direção. Aquela é a direção mais apropriada para mim? Cara, fecha os olhos, pergunta para você mesmo. Eu vejo para mim é muito nítido. Quando a coisa é para mim, eu vejo que fica leve, sabe? Fica leve, parece que o corpo fica expandido, fica aberto, eu só vou. Agora, quando não é para mim, fica pesado, fica difícil, e a minha cabeça fica brigando com o meu corpo, dizendo assim: não, vai lá, você tem que fazer, porque isso aí é assim, porque não sei o que lá, e o meu corpo parece que tem uma âncora segurando, assim, sabe? Não é bem por aí. E eu vejo que muitas vezes a gente, quando a gente está indeciso durante muito tempo, durante muitas coisas da vida, não é porque você realmente não saiba o que fazer. É porque a tua cabeça quer uma coisa e o teu coração quer uma coisa diferente. E você está indeciso porque você quer decidir pela cabeça, você quer convencer o teu coração que aquilo ali é o melhor, mas o teu coração não está nem aí para os teus argumentos, né? A razão é uma coisa, a emoção é outra. A gente tem que aprender a ouvir os dois e equilibrar os dois e entender que a gente não é nem só a razão e nem só a emoção. Mas nesse equilíbrio a gente tem o melhor, né, dos dois mundos aí, né, Arthur? Não, e com certeza. Eu costumo falar com os meus pacientes, com as pessoas que eu converso, que
quer saber se é a intuição nunca vem no conflito, nunca vem quando você está tentando resolver um problema. É a Uhum. mente. A intuição vem quando você está lavando uma louça, quando você está tomando um banho, quando você está folheando um livro, vem aquela ideia. E aí, isso que você disse do corpo, observa o coração, se expande aqui, o chakra cardíaco, se expande, vai, só vai. Uhum. Se Mesmo que não contrai, faça sentido, né? mesmo que não faça sentido nenhum para a sua lógica. Mas Uhum. se contraiu, não vai. Isso vale para pessoas, para relacionamento, para tudo na vida. Você está Emprego. ouvindo ficar para emprego, para você ficar conectado. Isso é o vigiar. É o Uhum. vigiar da palavra, que é muito antes do orar. O vigiar é Uhum. antes. É, pois é. Então, assim, o aparelho, corpo, mente, espírito, o espírito dá sinal e dá sinal através do corpo. Pois é, e quando a gente Exatamente. não ouve o sinal, aí é que dá ruim, né? É, Nossa, eu vejo que o caminho, né, é esse vigiar mesmo, né? Quantas vezes a gente percebe uma emoção crescendo, né? Às vezes a pessoa tá lá, te xinga na rua ou algo do tipo, você vê aquela emoção crescendo. A questão é, a gente, nesse processo de autoconhecimento, é você aprender a se desidentificar dessa emoção, é você poder ser o observador de você mesmo, né? Você vê, cara, aquela emoção tá crescendo mesmo. Por que aquela emoção cresceu? O que eu posso fazer com ela? Eu quero entrar dentro dessa emoção? Eu quero viver isso? Isso vai ser bom para mim? Porque você tem a escolha de entrar ou não entrar. Antes de se conhecer, você é meio que refém do que acontece. Você é refém do que os outros fazem. Você é um escravo das reações impulsivas que acontecem dentro de você. Então, o autoconhecimento ele te dá a oportunidade de ser um observador de si mesmo e verificar o que você realmente quer experimentar daquilo ali. Mas ele também não vai te proibir de mergulhar lá naquela piscina de merda lá, se você achar que você tá afim. Não, eu quero ir mais um pouquinho, porque aquela pessoa tem que ouvir isso, porque não sei o que lá. Vai, filho, vai, né? O autoconhecimento te dá a chance de você não ir, mas se você precisa estar lá mais um pouquinho, vai, né? Faz parte do nosso processo, né? vai, mergulha nessa fundo do poço das emoções, das vibrações baixas, né? Aham. Falando que nós somos vibração e nós somos presos. Rafael, todas as vezes que eu sou tomado por uma raiva que não tem explicação, tô com uma raiva, aí eu já aprendi a observar. Opa, por que eu tô sentindo essa raiva? Por que vem essa raiva em mim? Para eu discutir em casa, para eu dar uma má resposta a alguém, para eu ficar mal. E quando eu não. Aí, quando eu vigio e observo essa raiva, eu falo: por que eu estou com essa raiva? Não tem motivo. E aí eu respiro nela ali, vou liberando. Falei: eu sei que lá na frente eu vou entender. No, Uhum. sempre, no final do dia, quando eu não mergulho nessa raiva, eu tenho uma benção. É uma Uhum. pessoa que entra em contato, é uma palavra de um amigo. Sempre eu tenho uma benção quando eu não mergulho. Então, quando vem essas emoções na gente, isso eu aprendi com o convívio, com autoconhecimento. Eu, e quando eu não escuto essa raiva e mergulho, é Dá aquela ruim. piscina de merda mesmo. Nunca é pouca A coisa. gente sempre, a gente sempre tem a escolha, né, de voltar para lá. Eu digo, a gente nunca deixa de ser 100% aquela pessoa, aquele personagem que a gente construiu para viver a vida. De repente, aquele personagem que vive brigando, vive criando confusão, descontando nos outros, cara, ele sempre vai existir dentro de você em algum lugar, em algum nível. Só que quando você faz o teu processo de autoconhecimento, você tem a escolha de responder de forma diferente, criar uma nova resposta, um novo jeito. Mas o jeito antigo está aí dentro. A qualquer momento que você disser, não, eu quero aquele lá de novo, né? Eu vou pegar de volta, né? Tá certo. Não, Tem um cara que eu fiz um curso com ele uma vez, Arthur, deixa eu te contar essa história rapidinho sobre essa ideia, né? Até o que tem de ruim, às vezes, tem um benefício pra gente, ó. Adri tá aí, boa noite, Adri. Seja bem-vinda. Gente, se vocês tiverem uma dúvida, manda aí nas perguntas que a gente pode vai mandar a respondendo, tá? pergunta aí pra gente. O cara, Arthur, ele falou o seguinte, que ele estava começando a carreira dele e um cara procurou ele para deixar de gaguejar, queria parar de ser gago. E aí ele falou, você pode me ajudar? Ele falou, não posso, veio aqui. O cara foi lá, pagou, fez o processo, saiu de ali sem gaguejar nada. O cara, né, fez o processo todo, saiu falando perfeitamente, né, quase um orador, assim, um locutor de FM e tal.
Aí passou um mês, o cara voltou para ele e falou, fulano, eu queria fazer um outro processo com você aí, pode ser? Ele falou, pode, me diz aí o que você quer tratar. Ele falou, não, não vou dizer. Eu vou pagar primeiro, depois eu digo. Aí ele falou, como assim? Não, mas você tem que me dizer o que é para eu saber se eu posso. Não, ele falou, você pode me ajudar sim, mas eu só vou te dizer se você aceitar eu pagar primeiro. Ele falou, tá. Aí o cara chegou presencialmente lá, ele falou que tá com a camisa assim de bolso, né? O cara, quanto que é o processo? É tanto, tanto. Ele pegou o dinheiro e enfiou no bolso do outro e falou, bom, paguei, né? Então, eu quero voltar a gaguejar. E ele ali, como assim? Aí o que que era a história dele? Ele falou que ele percebeu naquele um mês o quanto de benefícios que ele tinha sendo gago, que ele perdeu a partir do momento que ele não era mais, entendeu? Ele falou que ele saía, ia na balada, ficava mexendo com a namorada dos outros caras. Aí quando os caras vinham bater nele, ele começava a gaguejar e dizer, não, tadinho do gaguinho ali e tal. Aí agora ele começou a apanhar. Aí as pessoas tinham dó deles, ah, vem aqui, gaguinho, dava um abraço dele, assim e tal, e agora ele perdeu tudo isso. Então, eu digo assim, até aquilo que a gente está passando, que a gente acha que é um grande problema nosso, que é uma grande dificuldade nossa, a gente tem alguma vantagem ali. E às vezes a gente está reclamando tanto que a gente quer mudar uma determinada área da vida, mas às vezes a gente não está aberto para aquela mudança, não é? Só que tipo, ah, isso aqui é um grande fardo que eu carrego. Cara, até o grande fardo que você carrega tem um certo benefício. E a gente tem que dar uma olhada para tudo isso aí para entender o que está acontecendo, né? Ei, Charles, bem-vindo, boa noite. E é isso aí, irmão. Eu dei risada com essa história, cara. Porque na condição de vítima, fala a verdade, é gostosinho demais ser vítima, né? Você É tá ali, fácil, né? você tem muitos benefícios. Inclusive, é a única pessoa, Rafael, que eu não consigo ajudar no tratamento terapêutico. A que Uhum. tá ali feliz sendo vítima. Aquela que Mas é que só a pessoa, né? Essa pessoa que vem como vítima, ela não quer que você mude a vida dela. Ela quer que você seja o próximo vilão só. Sim, Entendeu? Porque é sim, isso que a vítima busca, o próximo vilão. É isso. sim. Eu fui lá naquele terapeuta, ele não resolveu meu problema. Tá, Aham. tá, tá ter mais uma história para enredar a vida de histórias tristes dela, para ela continuar tendo a atenção da família, do trabalho, do esposo, dos filhos, dos netos, e assim sucessivamente. É bem isso aí. Então, esse processo de despertar, ele não é gostoso, não. Você olhar para dentro e você ver o quão medíocre nós somos, né? As coisas que a gente faz. Então, assim, e falar assim, é tudo culpa minha, tudo que eu Uhum. vivo é culpa minha, eu que atraio. É Nossa, doloroso isso, né? é. E assim, e ao mesmo tempo libertador, porque você para de julgar. Uhum. E aí, quando a gente para de julgar, né, Rafael, as coisas começam a acontecer. Pois é. As coisas começam a É, acontecer. eu vejo que o medo, o julgamento e a culpa, né? Eu vejo que são, cara, as coisas que mais prendem a gente, né? Porque quando a gente julga, a gente está dando a entender, parece que você sabe mais do que o outro sobre a vida dele, que você decidiria diferente, que ele não devia ser assim, não devia se vestir assim, não devia se comportar assim. E a gente se coloca numa posição de arrogância, assim, como se eu fosse a pessoa mais inteligente do mundo, todo mundo tem que viver a vida do jeito que eu quero que esteja vivida. Né? Eu vejo que, na verdade, a coisa que mais atrapalha a nossa vida, se você for ver bem, é a arrogância. Porque por que você não ganha mais dinheiro hoje? Porque você não sabe como fazer isso. Se você soubesse como fazer isso, você estaria ganhando mais. Né? Então, você não está ganhando mais porque você não sabe. E por que você não aprende? Porque você acha que você já sabe. Então, a arrogância é uma coisa foda, porque você diz assim, não, eu já sei tudo, eu sou o máximo, eu sou inteligentão, eu sou... E aí, quando você está cheio, você não tem espaço para você aprender mais nada, né? Porque num copo cheio não cabe mais nada. Você joga água, a água só transborda, né? Então, às vezes, a gente precisa aprender a descer do salto um pouco para a gente poder aprender coisas novas, enfim, ter outras interpretações diferentes e poder aplicar aquilo na nossa vida para a gente ter caminhos diferentes, né? E você quer ver uma coisa que é a maior arrogância que eu fazia, e eu acho que todos fazemos, né? Quem tem pai e mãe vivos, a gente chega num ponto da vida que a gente acha que a gente tem que ensinar os pais da gente como viver, cara. A gente Pois é. acha que a gente tem que cagar regra para os pais da gente. Isso é de uma arrogância, sabe? Porque a gente pode auxiliar,
Mas querer dar esporro em pai e mãe, querer estar ensinando, e eu já fiz muito isso, e eu me prometi, falei, eu não tenho que estar ensinando nada, e é energético, eles vieram antes. Quem veio antes recebeu menos. Gente, os nossos tataravós pegaram escravidão, Hum. talvez os bisavós, né? Então, a gente recebeu mais. Os nossos filhos estão recebendo muito mais em questão de desse sentimento, desse estilo de vida, desse despertar. E você sente hoje, Rafael, nos seus atendimentos ou na atmosfera, que está tendo esse movimento coletivo de despertar de consciência? Ah, eu sinto sim. Eu sinto que quem não tá, o movimento tá acontecendo, sabe? Eu sinto que a espiritualidade, vamos dizer assim, de uma forma genérica, né, ou esse olhar mais sensível para questões além do racional e do físico aqui, é como se fosse uma música, sabe? Uma frequência que está tocando. E antes era uma música baixinha. Algumas pessoas ouviam, mas a maioria não ouvia. Só que ela veio aumentando o som, veio aumentando o tamanho dessa música, né? Hoje está a ponto de ter pessoas que não conseguem ouvir o que está acontecendo aqui, que estão ouvindo só essa música aí. E eles não estão dizendo, não, mas não tem música nenhuma, essa música é coisa da minha cabeça, não sei de nada. Então, assim, eu vejo que isso está cada vez mais intenso. Então, ou você abre para você olhar para isso, para você se entender, para você ver que isso não é nada de outro mundo, não é nada do mal, do diabo, não é nada, muito pelo contrário, é você e a tua própria espiritualidade, né? Você se conectando com a tua verdade interna, com a tua alma, com o que você tem de mais profundo e verdadeiro aí dentro. Ou você vai sofrer, porque tem muita gente que está sofrendo, está desesperado, achando que está esquizofrênico, bipolar, que está com mudança de humor do nada, chorando do nada, que está, né, se sentindo muito mal aí. Por quê? Porque, afinal de contas, está sentindo muitas coisas que nem muitas vezes nem são suas, coisas de outras pessoas, mas que está sentindo no seu corpo, como não sabe diferenciar, está expressando aquilo como uma verdade, né? Então eu vejo que, cara, está cada vez mais intenso e vai ficar mais ainda. Até porque, veja bem, Arthur, se a gente for olhar, eu vejo assim, as coisas só mudam quando não dá mais para continuar como estava. Né? Enquanto dá para continuar como estava, a gente vai empurrando com a barriga. Não adianta dizer que não. Né? Você, eu, a gente só entrou aqui porque não dava mais para continuar como estava. A gente muda quando não dá mais. Cara, não dá mais. Então, assim, hoje, se você for olhar o que está acontecendo com as nossas crianças hoje, ainda está dando para empurrar um pouquinho com a barriga. Dizer assim, não, a criança lá ela é bipolar, ela tem o transtorno opositor desafiador, ela tem não sei o que lá, vamos dar um remédio, vamos isso, vamos aquilo. Cara, mas mais da metade das crianças estão apresentando um comportamento que seria inadequado para esse padrão escolar que espera que uma criança fique sentada o dia inteiro ali. E isso está aumentando cada vez mais, né? É questão de TDAH, autismo, altas habilidades, cara, é muita coisa e a escola, ela ainda está Não está fazendo o preparado. possível. Ela tá fazendo o possível para manter isso sob controle. Mas, cara, não vai, sei lá, 5 anos no máximo. Isso vai explodir. E aí, tipo assim, cara, do jeito que tá, não dá mais. E aí, o que a gente vai fazer? E aí, nesse momento, mudando isso aqui, vai mudar o resto todo. Eu vejo que não segura mais. Porque esse pai vai ter que olhar pro filho e vai ver, cara, tem alguma coisa aí que não é só um problema, não, né? Tem alguma coisa aí para eu olhar sobre a minha história, sobre a minha vida, sobre o que eu estou passando, sobre os meus valores. E aí, os pais vão ter que aprender a olhar a partir da experiência dos filhos, porque os filhos são o nosso espelho, eles estão mostrando o que a gente está negando aqui, né, Arthur? Exatamente. E nessa questão aí dessas crianças vindo muito sensíveis, né? Eu acredito que seja uma mudança no DNA, uma mudança espiritual mesmo. E o poder público não está preparado realmente. Hoje eu conheço uma escola que de 900 alunos, 50, 48 tem laudo, fora mais uns 100 que pai e mãe não aceitam. Não tem laudo porque o pai não levou lá para Não não ouvir o que ele não queria, né? Vamos fazer de aceitam. conta que não existe. Para fazer de Uhum, conta, para não encarar a realidade, uhum. sabe? Então, assim, precisamos ter esse despertar, esse olhar para os problemas e falar o que eu preciso fazer. Meu Deus, me ajuda. Porque quando a gente sai do piloto automático, né? Que despertar espiritual é sair do piloto e entregar nas mãos dessa energia crística, nessa energia divina, seja qual a sua crença, seja qual for a sua realidade. A Adriele está perguntando aí, Rafael, como se adaptar a essa nova realidade? O que você... Pois é, então.
não tem um manual de instruções, né? Eu vejo que não tem um modo de trabalho específico, né? Eu vejo que essa nova realidade é justamente perceber que todos os manuais de instrução que nos deram até aqui não servem mais, não funcionam mais. Aquilo que disseram a vida é assim, você tem que fazer isso, tem que ser assim, tarará, tarará, não se aplica mais. Se você for olhar a nossa geração, quando a gente estava na escola, no ensino médio, a ideia é, vai fazer um curso universitário, vai fazer uma faculdade, você vai ter uma profissão para o resto da vida e tal. Cara, hoje o adolescente de hoje nem pensa nisso, assim, desse jeito, sabe? Não é mais isso. E a maior parte das pessoas hoje que estão formadas já nem estão trabalhando na área, estão trabalhando em outras áreas. Eu, por exemplo, estou trabalhando em outra área, né? Isso está acontecendo cada vez mais. Então eu vejo que a questão da adaptação para essa nova realidade é a gente estar presente, sabe? Consciência plena, assim. Você está presente no tempo presente e você, na medida do possível, tentar tomar todas as decisões que você precisa tomar sobre a tua vida de forma consciente. Você sair do piloto automático, sabe? Porque a tua alma, a tua consciência sabe as respostas, sabe o que é melhor para você. Porque não tem um certo ou errado. Cara, a vida é o que está acontecendo hoje. Todo mundo vai viver até o dia que tem que viver. E naquele dia vai deixar de viver aqui nessa experiência desse jeito. Entre hoje e esse dia, o que você vai ter é uma caminhada. Essa caminhada pode ser por aqui, pode ser por ali, pode ser por lá, pode ser de ponta cabeça, pode ser do jeito que você quiser. Não tem errado, não tem certo. Tem a vida que você escolhe. O convite aqui é para você estar presente, no momento de tomar as decisões, e observar cada uma das decisões é o que eu quero para mim? E principalmente a gente observar nesse caminho que as coisas que mais geram caos na nossa vida é o julgamento, tipo, eu achar que o outro devia fazer o que eu quero que ele faça, como você falou, eu querer controlar os pais, controlar outras pessoas perto da gente, então é a gente julgar as pessoas, e também o medo, né? Ah, meu Deus, e se não for do jeito que eu sabia que era, agora o que, que vai E o acontecer? apego. Cara, deixa acontecer. Deixa acontecer para ver o que vai acontecer, pô, deixa acontecer. Às vezes a gente cria na nossa mente milhões de cenários catastróficos em onde tudo dá errado, mas e se não for assim? Né? A nossa mente ela foi criada, né, para procurar o que pode dar errado para a gente tentar se antecipar a isso. Só que às vezes ela cria vários filmes de terror e a gente acha que a vida é esse filme de terror e não é, pô. Então eu acho que se eu puder te dar uma resposta esteja presente, né? Lide com as memórias, traumas que de alguma forma fazem a gente ser tomado por emoções muito fortes, principalmente medo, culpa, apego, raiva, lidar com isso, soltar isso, limpar a nossa memória para a gente poder estar presente, ser um observador de nós mesmos, né? E tomar as melhores decisões em cada momento. E sempre que vê que está julgando alguém, desfazer os julgamentos. E, cara, tá tudo certo, tá tudo no seu lugar. Esteja aberto a desaprender, né? É isso aí. Desaprender as suas crenças. Porque a coisa mais difícil de quebrar é uma crença. Principalmente quando ela é incutida na sua primeira infância e você vem trazendo aquilo. Um exemplo, que rico nenhum presta. Você Uhum. acha que você vai ganhar dinheiro com uma crença dessa? Óbvio Não. que não. E aí, vindo a isso que você disse, de estar presente, é o segredo. Isso, os orientais fazem isso há 6.000 anos. É o que Deus exige da gente. A única coisa que Deus exige é estar presente. E como estar presente? No momento agora. Porque a mente é viciada em visitar trauma e projetar desgraça. Ela visita trauma e projetar desgraça. E como eu cancelo essa mente? 30 segundos de respiração consciente. Comece com isso. Não se exija meditar, não se exija virar um espiritualista. Vem para o momento presente. Só preste atenção no ar entrando e saindo e aceita a raiva, aceita a angústia, aceita o medo e vai se observando. Vai se observando. A partir desse momento, a sua mente não está visitando o trauma e nem projetando. E neste momento, conversa com Deus, solta o controle, entrega a sua vida e escuta Deus. Porque orar é falar com Deus. Meditar é escutar Deus. E Que vai bonito. fazendo isso Isso. vai fazendo isso gradativamente. Vê o universo, a fonte criadora. É isso que o Rafael falou. Os seus fractais de alma estão doidos para falar com você, para te conduzir. Conecte-se. Conecte-se. E a chave é vir para o agora. É vir para o momento presente. Vamos ler aqui
uma comentário da... É, eu ia dizer, tem um da Adriele antigo, que ela já fez há um tempo, ela falou, às vezes precisamos ter o vilão na vida do outro. Às vezes é a forma que o outro encontrou para se libertar. É, se o outro se libertar, tá ótimo, tá de boa, né? O problema é quando o outro só quer mais um vilão para reforçar o lugar onde ele tá, né? E a Janine falou, não é que não faz nada, o grande problema é a família. A escola é uma das oportunidades que essa criança tem para ser armado verdadeiramente, já que não tem o tratamento que a família não se importa, né? Isso acontece muito, né, Janine? Que bom que existem escolas que acolhem essas crianças, existem profissionais e pessoas que têm esse olhar voltado para acolher e ser esse colo, esse porto seguro dessa criança, né? E é muito comum, né? Você observa, eu atendo várias professoras, pessoas, né, que estão diariamente com as crianças, e vem aquele aluno que é um aluno tranquilo, que está indo bem, tirando boas notas, de repente ele muda o comportamento, ele começa a ficar revoltado, xingar as pessoas, brigar, tirar nota baixa. Se você chamar ele para conversar, você vai ver que o problema não está na escola, né? O problema está em casa, o problema está nos pais, o problema está em algo lá fora. E a gente precisa ter esse olhar para poder criar esse espaço onde eles possam falar, ser entendidos, sem ser julgados, né? Porque às vezes ali é o único lugar onde eles estão vistos como uma pessoa, como um ser humano, né? Isso é muito legal. Sim. O seu cérebro prefere uma dor conhecida do que uma cura desconhecida. Adriele, o cérebro, você não é o seu cérebro. O cérebro é preguiçoso. Ele vai fazer de tudo para manter-se na zona de conforto. Você é essa consciência. Você é aquele observador que está escutando todas essas vozes, toda essa bagunça, que está escutando o juiz e a vítima do seu campo mental e fala assim, tá tudo errado, preciso de ajuda. Então, não se identifica, minha irmã. Não se identifique com seus pensamentos, porque os pensamentos, tem hora que a gente pensa cada absurdo, tem hora que a gente pensa em fazer cada coisa, mas não deixe. Tem uma frase do budismo que fala: para os pensamentos, deixe as janelas do leste e do oeste abertas. Deixe os pensamentos irem. Do jeito que eles entram, eles vão. Você não é o que pensa, você não é o que o seu cérebro fala que você é. É a sua mente, é o seu ego, é o eu inferior do apego, da culpa e do medo. É isso aí. Deixa eu ler aqui. A Janine falou: é muito desafiador, mas também muito gratificante ter essas crianças ao nosso lado para entregá-los muito amor. Amo os meus pimpolhos. Todos deveriam ter experiência pelo menos um dia com este aluno. Tenho certeza que o pensamento muda e muito para quem sabe amar verdadeiramente. Pois é, Janine, eu vejo que eles vieram ensinar a gente, né? O problema é que a gente está tão acostumado com barulho, ter que fazer, ter que ser produtivo, ter que correr atrás, ter que ganhar dinheiro, ter que não sei o que lá, e obedeça e tal, que a gente não ouve, sabe? Cara, essas crianças são os professores incríveis, só que a gente tem que estar com o ouvido aberto para ouvir. Vieram ensinar que não é sobre ter, é sobre ser. Uhum, uhum, Sobre ser. exatamente. Exatamente. E eu vejo assim, eu li uma frase, eu não lembro quem foi a pessoa que falou, mas foi muito verdadeiro, sabe? Falou assim que a gente estava vivendo, assim, quando a gente era criança, quando a gente estava crescendo, até pouco tempo aí, a gente estava vivendo a era do conhecimento, né? Tinha poder quem tinha conhecimento, quem sabia mais. Então você buscava, aprendia, fazia uma faculdade, uma pós-graduação, um MBA, um curso, não sei o que lá, trabalhava, estudava e tal, comprava curso e tal. Então o conhecimento é poder. E eu vejo que a gente está numa transição e eu vejo que a gente está num novo momento agora, que agora é a era da permissão, né? Da autenticidade. É você se permitir ser quem você deve ser. Porque, cara, com inteligência artificial, você pega um aplicativo no teu celular, você pode perguntar qualquer coisa que você quiser. Ele vai te trazer respostas com embasamento científico de toda a era da humanidade e tudo, ele vai trazer. Informação está aqui na palma da tua mão. O que importa é o que você vai fazer com isso, né? Qual a decisão que você toma a partir disso, né? Então eu vejo que o poder agora está na tua presença, está na tua permissão, está em você saber ouvir aquilo que você tem de mais profundo, de humano, sabe? Aquilo que tem aí dentro de você, se conectar com a tua alma e ter uma alma livre aqui nesse processo. Eu vejo que é aí que está a nossa força, né, Arthur? Exatamente, porque isso que você falou, rapaz, é tudo. E eu sinto assim que nós estamos nessa mudança, e nós estamos nessa busca de olhar para dentro. E como que aprendemos? Pela dor. Não conseguimos ainda aprender por outro, pelo exemplo.
quem dera, o sábio aprende pelo exemplo, né? Como, como dizia Chico Xavier, a dor é exímia professora. E então, temos uma vantagem. Podemos pegar essa dor, não parar de perguntar o porquê dessa dor e perguntar o para quê. Olha como Uhum. que muda. Você sai da condição de vítima, mas por quê? Por quê? Por quê? Fazendo pirraça com Deus, com coisa que Deus tem tempo para perder com a gente. O nosso ego diz que a gente é importantíssimo, né? E pergunta, para que eu estou vivendo isso? O que eu tenho que aprender com isso? Você já virou o ser ativo da sua vida novamente. E Pois transformar é. essa dor em sabedoria. Você tem esse poder de ser o transmutador da sua consciência. De você observar quando você está ali com medo, com raiva, com tristeza, com angústia. Fala, por que eu estou nesse sentimento? Vou respirar isso aqui, vou perguntar por que eu estou assim e vou sair dessa condição e vou trabalhar a gratidão, trabalhar, servir ao próximo, né? Que acho que é a forma maior de encontrar a Deus aqui nessa É. psiquisfera nossa é servir ao próximo, né? E deixar fluir. Deixa eu ler um comentário aqui de um irmãozão meu aqui. Concordo que muitas vezes não temos o controle e que reconhecer isso pode nos assustar. No entendo em um espaço, não tendo, não entendo em um espaço de diálogo. É importante nos posicionarmos com firmeza, em vez de apenas esperar acontecer. É isso aí, irmão. É decisão, não é escolha. A gente chegou numa fase, disso que o Rafael falou, que nós temos que decidir. Ó, isso não está mais para ser assim. Precisamos agir. Eu É preciso isso olhar aí. para dentro, eu preciso cuidar, né? E esse despertar espiritual, se abrir as antenas, né, Rafael, para o universo, do poder que você tem, do poder que você tem da centelha divina que está aqui nas glândulas do seu coração, nas células timo, né, É, e, nas partículas de Deus que você é. Assume essa força, porque a e eu vejo, religiosidade e o homem vem tirando esse poder da gente por milênios. sim, E a gente fica e ali eu vejo, preso aham. em ritos. Gostaria de falar um pouquinho sobre isso, Rafael? Como que isso... Não, sobre esse assunto que você está falando, eu vejo que é, às vezes a pessoa que está assistindo a gente, ela pensa assim, ah, mas como é que eu vou expor a minha comunicação, ser um agente nesse despertar, se eu não sou um terapeuta, não sou isso, não sou aquilo? Cara, cada um vai fazer do seu jeito. A Adriele, por exemplo, que está assistindo a gente aí, ela é psicanalista, psicoterapeuta, ela atende as pessoas, né? A Janine aí, ela ajuda os alunos, ajuda os pais, ajuda os professores, ajuda lá na escola, né? A Márcia Fernandes, que está aí, ela criou um grupo de mulheres para falar sobre filosofia, e a partir dos grandes ou das grandes filósofas faz um encontro mensal e trazem esses assuntos, a gente se olhar com um outro olhar, a gente olhar além da aparência, sabe? Então eu vejo assim, cada um tem o seu caminho, o seu chamado, o seu jeito. Às vezes você está despertando consciência lá no teu trabalho, com o que você faz, você não precisa necessariamente deixar de ser isso. A questão é você estar aberto para, de alguma forma, ajudar as outras pessoas a viver melhor. Eu penso assim, Arthur, não sei se eu estou errado, mas pense comigo, né? Depois de tudo que eu passei, todas as pessoas que eu atendo, eu vejo assim, a gente tem uma missão só aqui. Toma, todo mundo tem a mesma missão aqui. A missão é a gente se desenvolver, enquanto alma, enquanto espírito, enquanto pessoa. E se desenvolver não é a gente julgar os outros, achar que é melhor que os outros, ou ficar mais inteligente, não. É você se permitir experienciar as coisas que veio aqui para viver. Porque você tem um ciclo nesse planeta Terra, aqui nessa vida, com esse CPF. Pelo menos de uma hora ele vai acabar. O que você tem é a experiência que você vai viver. Então, assim, você veio para você se desenvolver enquanto ser humano, você aprender a lidar com as coisas daqui, lidar com as emoções e tal. Você se conhecer, essa é a tua missão aqui. E o propósito é ajudar as outras pessoas a fazer o mesmo. Entendeu? Então ajude do teu jeito. Ajude como você pode, até onde você alcança, do jeito que dá. Às vezes só tá lá e ouvir o que o outro tem a dizer. Cara, já tá ótimo. Ouvir Já só dá para preenche a você. nossa alma de ajudar alguém a viver melhor, né? Sim.
E a Natália Dias perguntou, como ter a conexão com a espiritualidade mais aflorada? Então, Natália, essa conexão, ela já existe. Você veio de fábrica com ela. Ela está aí, conectada. Veja bem, você não é um ser humano aqui, encarnado, que está tendo, de vez em quando, uma experiência espiritual quando você está na igreja, quando você está rezando, quando você está em algum lugar. Você é um ser espiritual que está dentro de um corpinho humano. E esse corpinho humano, ele está materializado de acordo com o que você acredita que é o certo, de acordo com os teus valores, de acordo com o teu pacote emocional. Então, se você entende isso, você entende que você já é o espírito conectado com Deus, o universo, a fonte, centelha divina, eu superior, o nome que você quiser dar, a história que você quiser contar, mas você está conectado com isso aí, né? O Carl Jung chama de inconsciente coletivo, você está conectado com tudo isso aí. O desafio não é como me conectar, a conexão já existe. O desafio é como silenciar a tua mente para você perceber que essa conexão já está aí. É você poder realmente desligar todo esse barulho que tem na tua cabeça e você receber. Como diz o Arthur, meditação é você ouvir o que Deus tem para dizer para você. Então, você parar para meditar é o momento que você silencia a tua mente e você recebe. Recebe essas informações. Só que você tem que criar momentos na tua rotina para você poder estar aberto para isso, né? Porque senão não Deixa acontece. eu só falar com ela sobre a meditação, que as pessoas acham que é assim. Sentou e não está pensando em nada. Não. Meditar é o contrário. É que eu sou professor de meditação também. Você vai sentar e vai. Qual o nome dela? Natália. Natália, Natália, você vai sentar e você vai ficar por 5, 10 minutos pensando. Deixa vir tudo. Deixa vir todos os absurdos. Vai vir cachorro, vai vir roupa para lavar, vai vir mágoa lá do passado, vai vir angústia do futuro, projeção, ansiedade, né? coisa que Medo de vai dizer, eu tenho que ir lá fazer isso agora, isso. né? E você vai parar e E vai dizer, aí não, você ainda não. respira e aceita e vai aceitando tudo. Daí a pouco, isso é treinável. Vem o silêncio. E esse silêncio, quem consegue experienciar esse silêncio e começa a fazer as suas perguntas para o universo, começa a conversar e escutar Deus, escutar a espiritualidade, pedir de acordo com a sua crença religiosa. Você vai fazer do seu jeito, não é isso, Rafael? E É se isso você aí. é católico, você conversa com Nossa Senhora. Se você é evangélico, você conversa com Jesus, com o Espírito Santo. Você faz do seu jeito. E a resposta sempre vem, porque você e Deus são um. Você e Deus são um. Deus não está fora no templo, Deus não está na religião, Deus está no seu coração. Coisa E linda, ele, hein? vai, e ele vai falar com você. E às vezes, de repente, ele fala através de pessoas como o Arthur numa live como essa. Não é verdade? Porque todos nós somos. Olha só, Natália, para pensar. Eu garanto que já aconteceu uma vez que você estava conversando com um amigo, alguém que veio te pedir ajuda para alguma coisa, e você chegou e falou uma coisa que você não sabe de onde você tirou aquilo. Mas só falou. Não, eu acho que tem que ser, não sei o que lá, tá, e falou. Aí a pessoa olha para você e diz assim: nossa, de onde é que você tirou isso? Você diz assim: não sei, mas eu senti aqui de ia falar. O que é isso? Isso aí é Deus falando com a tua amiga a partir de você. Então você é Deus em ação na vida dela naquele momento, porque você permitiu. Então, se você olhar essas experiências que você teve, você vai perceber que você sempre esteve conectado. E para fortalecer mais essa conexão, é o processo de autoconhecimento, é desligar a mente, é criar momentos para isso, para você poder ouvir, para você poder sentir, para você estar presente. E eu vejo quando a gente fala assim, né, Arthur, você falando, você ficar parado, né, observar os pensamentos e não agir, né, não fazer a outra coisa ali, isso é totalmente contra-intuitivo no que nos ensinaram, né? Parece que você tem que estar produzindo o tempo inteiro, né? Quando você para meditar, você diz assim, cara, você é um vagabundo, você está perdendo seu tempo, você devia estar ganhando dinheiro. Bom Eu é acho no ginásio, nós somos doutrinados a estar sempre no futuro. Bom é no ginásio, bom é no ensino médio, bom é na faculdade, bom vai ser no emprego. E você uhum, nunca está no agora. uhum. E Foi é o quando tem agora filho. só que existe. Uhum. É isso Né? aí. E aí você vai caindo nessas armadilhas, né? De não viver o agora esperando o próximo. Parece que o próximo é mais doce, mais Você gostoso, mais não sei o que fica lá. É, viciado em escassez, é isso. em busca, e não vê o que você tem aqui, as bênçãos. Hum, Você tem é isso aqui aí. agora.
É Tem isso aí. pessoas que Deixa eu eu ler atendo, um. tem pessoas que eu atendo que elas têm uma inteligência, elas têm um múltiplo talento para tanta coisa. E quando eu de fora falo, eu aponto, ó, você faz isso com perfeição. Você é uma pessoa de. A pessoa fala assim, a pessoa se emociona. Que ela Eu nunca nunca tinha visto. observou para ela. Aham. Ela nunca É isso parou aí. para olhar. Não é, E, Rafa? e até as pessoas que estão ao redor dela sabem que ela tem uma habilidade natural para isso, tanto que pedem ajuda dela para isso sempre, né? E ela tá lá, ela ajuda, e as pessoas elogiam ela, mas ela não aceita o elogio, porque ela acha que não é verdade, né? Porque ela foi condicionada a acreditar que ela não é boa naquilo ali. Então ela nem parou para perceber o quanto ela é boa. A gente não se observa. A gente não se observa. E o processo de espiritualidade é se observar. Vai ter dia, o dia que você não está legal, não faz nada. Aceita a sua humanidade. Aceita Tira a um sua tempo para humanidade. você, né? Não é? É isso aí. Vai Claro. assistir Netflix e comer chocolate. Pega leve, É, né? Pega leve. Ô, Arthur, deixa eu ler um comentário da Adri. Ela falou: ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua alma. Viu? Bonito, né? Olha só, essa nossa, mulher é uma escritora. Eu já falei, quando você for publicar o livro, você avisa, manda o link para nós aí que nós vamos comprar, mulher. Nós mas, estamos precisando. A humanidade precisa do seu livro. e digo mais, isso tudo é intuitivo, isso vem da espiritualidade para ela. Pois é. É É só estar conexão, presente. É só é estar presente para perceber, né, que ela isso já está está com acontecendo. 100% de atenção no que a gente está falando. E o universo está Aham. falando com ela e ela está trazendo para a gente Legal. uma mensagem que vai ressoar infinitamente aqui. Perfeito. Olha lá, o Fabrício falou, ó, trabalho com engenharia e também acho importante isso, acaba sendo multidisciplinar. Pois é, eu vejo, principalmente quem tem uma mente mais lógica, né? Quando você faz engenharia, você tem que ser muito racional, assim, parece que tem que deixar de lado as emoções e tal. Só que, às vezes, a gente acaba se fechando em coisas que não tem explicação, né? A ciência, ela explica o que pode ser replicado, né? Ela diz, ó, isso aqui é científico porque pode ser replicado, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo e tal. Só que tem coisas que são da espiritualidade que elas não podem ser replicadas exatamente, você não pode controlar o processo. E quando você não controla o processo, a ciência diz assim, não, isso aqui não existe. Agora, deixou de existir só porque você não controla? Meu? Né? Às vezes a gente tem que dar uma olhada nisso. Sim. Tem outro comentário do Fabrício. Tiro sempre esses 10 minutos de reflexão. Geralmente é um silêncio descomunal, para no fim chegar à conclusão que hoje sempre será melhor que ontem. E vamos em frente. Fabrício, você está no caminho certinho. 10 minutos por dia para você, cara. Isso É vai, isso aí. isso vai se abrir. Abre a intuição. Você faz downloads, você vai dar atento, você descarrega hormônios que estão presos no corpo. Por quê? Porque você tirou, você está resetando o seu corpo, mente e espírito. Você está desacelerando, você está desaprendendo, você está aceitando que você não tem controle, você aceita o desconforto, que a gente também não lida bem com o desconforto, né? Então é o caminho certinho, meu amigo. É isso aí mesmo, meu irmão. Ó, que legal. A Adriele e a Janine trouxeram ali a mesma mensagem, em outras palavras, olha que coisa linda. A Adriele falou, na verdade, nossa vida acontece no caminho, no meio. E a Janine falou, o melhor da nossa vida é viver o meio, nem o início e nem o fim. Olha se não é conexão isso aí, pô. Quantos quilômetros essas mulheres estão de distância, né? Uma em Minas e uma no Espírito Santo, né? E trazendo a mesma mensagem no mesmo momento. Olha que coisa linda. E é a jornada, não é a linha de chegada, é a jornada. E o mais importante é quem está do seu lado nessa jornada. E você está Aham. bem com você mesmo, não é isso? Ó, a Natália, Natália falou aqui, ó. Tenho uma intuição muito forte. Já vi vultos, mas não sei observar muito o que é. O espiritual fico sempre dizendo, isso é coisa da minha cabeça. E aí, Arthur, o que, que, você, o que, que você diz sobre isso? bem-vinda, Natália. Eis aqui um cara que viu vulto por 30 anos e achava que era problema nas vistas.
A Coisa da mente, cabeça, como lógico. ela falou aí, É né? a mente. Isso é coisa da minha mente. É o eu inferior, meu irmão. Conecta, desaprenda, abra, faça o que o Fabrício está fazendo. Tira 10 minutinhos por dia. Ah, qual horário? Não tem regra. No seu horário, quando você puder. Pode ser de manhã, de tarde, à noite. Tira 10 minutinhos. E Qual se que é a observe posição certa das mãos? Qual que é a posição certa dos pés? Qual que é a posição certa para ficar, Arthur? a sua posição. A sua posição. Né? Nós não somos iogues, nós não temos a cultura indiana da paciência, nós somos ocidentais, então nós vamos fazer do nosso jeito. Né? Eles estão anos-luz na nossa frente. Eu acredito que eles visitam outras atmosferas, eles, eles vão até as dimensões de pura luz. Nós estamos tentando trazer essa luz até a gente. Rapaz, tem uma frase que eu ouvi outro dia que foi assim, porque eu fazia isso e foi assim, um tapa na minha cara. Aquele que busca meditar para trazer alívio nessa vida, ele está meditando em vão. Você tem que meditar para tentar sentir a presença do que é estar na luz de Deus, o que é estar na dimensão divina. Isso você consegue. Porque aqui teremos aflições. Aqui nesse corpo, com conta para pagar, com chefe, com colegas te sacaneando, com filho adoecendo. É, Nós temos aflições. tem gente que traz uma ideia, né, Arthur? Uma ideia de que espiritualidade é você transcender o ego e essas coisas materiais. Então, assim, para eu ser um ser espiritual, eu não lido com dinheiro, eu não tenho relações sexuais, e eu não tenho desejo de nada, eu deixo tudo isso de lado. E, cara, veja bem, eu penso assim, se fosse para você não lidar com essas coisas materiais, você não estava encarnado num corpo material aqui agora. Você está encarnado nesse corpo que é para você aprender a lidar com essas coisas. Para você entender que essas coisas não te controlam, mas também não é para você dizer assim, não, vou abrir mão de tudo isso agora, eu vou morar no mosteiro, deixar minha família passar fome, que agora eu vou fazer outra coisa. Não, cara, você veio aqui para lidar com essas coisas, para lidar com o chefe mal-humorado, com a falta de dinheiro, para lidar com o problema de relacionamento, você veio aqui para lidar com o teu corpo, para lidar com essas paradas todas, senão você não estava aqui, né? E se o aprendizado tivesse acabado, você já tinha desencarnado, seguido o teu caminho, né? Então, cara, aproveite cada desafio que a vida te traz como uma lição para você aprender, né? Com certeza. Uma vez eu fiz uma sessão com uma terapeuta espiritual e ela me deu esse puxão de orelha. Ela falou assim, Arthur, você está querendo viver muito espiritual e está esquecendo de que você está na matéria. Meu irmão, você está Uhum, na matéria, você tem que fazer. Você tem que fazer as coisas que está no seu contrato da matéria. E aí eu falei, uhum. caramba, é verdade. É É isso verdade. aí. E é o Se, vo- equilíbrio. se a É gente o olhar, equilíbrio. se a gente olhar essa ideia, né, da encarnação, como você é um ser espiritual que está lá no outro plano, aí você decidiu, não, vou encarnado lá naquela família ainda, porque vai me proporcionar um ambiente adequado para curar essas coisas que eu tenho que curar, para experienciar essas coisas que eu tenho que experienciar, né? E você escolheu vir aqui, você escolheu vir aqui para aprender, evoluir, transcender o que você tem que evoluir. Agora, se você abre mão de tudo isso e dizer, não, eu sou um ser evoluído, espiritual, agora eu não lido mais com essas coisas e tal, você termina a experiência e aprendeu o quê? Aprendeu nada, você aprendeu a fugir, você está fugindo de você mesmo, né? Você não tem diferença nenhum daquele fervoroso religioso que acha que só a religião dele que salva. Uhum. Você está E que a preso. religião dele salva, mesmo ele não precisando fazer outra coisa, mesmo ele podendo ser uma pessoa ruim lá fora, mas estando ali naquele momento, receber aquela bênção ali e tá tudo É certo. só louvar com fervor. É isso aí. Ó, a Adriane falou, ó, eu vejo gente, entre aspas, aqui desde que sou pequena. Sempre achei que fosse doida. E o problema nem é ver os vultos, é sonhar e acontecer. Pois é, Arthur, conta aí pra gente sobre isso aí, me conta. Minha irmã, você não caiu aqui à toa. Você, a partir de hoje, essa noite já vai conversar com a sua alma para ela estar visitando templos de sabedoria durante o seu sono. Começa assim. E o resto você só confia. Estou te falando, estou arrepiando. Você vai
as coisas virão até você, virão pessoas, virão terapeutas, virão cursos, virão tudo que você precisa para a sua missão. Esteja aberta para a sua missão. Você não é doida, você só tem mediunidade. Tá ok? Coisa linda, hein? Até eu me arrepiei aqui, hein, Adriele? Olha só, coisa linda. Muito bom. Ó, a Natália falou, a meditação eu faço com frequência ou no silêncio. Já fiz algumas vezes com frequência. A frequência que você está perguntando é tipo uma música, é isso que você quer dizer? É, acho que essa que é a pergunta, né? Natália, eu vou responder essa aí. Por mim, o que fizer melhor para você, entendeu? Você colocou a frequência te faz bem, você gostou, você acha que a frequência te ajuda a ir para uma viagem legal? Põe ela. Você acha, não, eu prefiro o silêncio. Cara, põe o silêncio. Eu prefiro o som da natureza. Põe o som da natureza. Cara, vai testando, testa tudo e vê o que funciona melhor. Não tem certo, não tem errado, tem o teu certo. Tá Vai bom? ter dia que você tá pro silêncio. Vai ter dia que você tá para nona sinfonia de Beethoven. Vai ter dia que você vai estar para barulho de chuva. Se permita. Esquece regra. Espiritualidade não tem regra. Respeite o seu dia, o seu agora. Porque se você for pôr uma frequência e aquilo não tá legal para você, você não vai conseguir meditar. Então, você faz em silêncio. Ah, hoje eu não estou bem para meditar. Não medita. Não é isso, Rafael? É isso, É isso aí. respeitar, se acolher, ser sua melhor amiga. É isso. Com certeza. Ó, Lenilce tá aqui, ó, ela falou, fala aí, filhote. É minha mãe. Viu? Coisa linda, hein? Que orgulho. Orgulho da mamãe. Que bom que a senhorita está aí. Seja bem-vinda. Ó, o Fabrício falou, Arthur, engraçado que nesses 10 minutos entrando num ambiente exatamente de julgamentos, onde estamos advogados, promotores e juízes, para no final termos a certeza de que estamos no caminho certo. É uma autorreflexão necessária. É isso É mesmo. um, Nem sempre estamos certos. A reflexão traz esse questionamento. é É um isso aí. desprendimento de quem a gente acha que a gente é, né? Uhum. É isso. O Adriele falou, se não decides as tuas prioridades e quanto tempo dedicará a elas, alguém vai decidir isso aí por você. Né? É isso aí. É isso. Alguém vai decidir. Descubra na tua vida o que é inegociável para você. Né? E não negocie o inegociável. E você parar e ouvir a tua mente, cara, você tem 24 horas por dia, você pode fazer um monte de coisa para todo mundo à tua volta, para o teu trabalho, para o teu chefe, para o teu marido, tua esposa, teus filhos. Mas, cara, 10 minutos você consegue tirar para você. 10 minutos para você ir lá, nem que seja no teu banho, sabe? Mas você tá lá, você parar e você realmente tirar esse tempo para você. Porque se você não fizer isso por você, ninguém vai poder fazer. Não adianta ficar com raiva dos outros. Ai, não me dão tempo. Ninguém vai te dar tempo se você não se der o tempo. Se você não se priorizar. Ah, mas se eu sair aqui e ficar um tempo, alguém vai achar ruim. Deixa achar. Deixa achar, é um processo, faz parte, talvez está no teu aprendizado também, aprender a lidar com o outro achar ruim, aprender a lidar com o outro não gostar da tua decisão, aprender a lidar com isso aí e poder seguir em frente, né? Exatamente. Somos seres emocionais. Não somos seres racionais. Como fomos ensinados aí pela ciência. Né? É isso aí. A ciência explica 4% do nosso universo. Uhum. É o tamanho da ciência. A principal ciência do Arthur é o coração dele. Essa semana uma pessoa implicou comigo, falou, mas tudo para você também é o seu coração. Falei, ó, ele é meu melhor amigo, ele não me atrapalha em nada. Todas as vezes que eu não escutei, eu me lasquei. Então é meu coração, sim. Com certeza. É uma bússola, né? É uma bússola. Olha, falando em coração, olha aí, ó, a mensagem da mamãe, ó. Te amo muito. Ai, a coisa mais fofura. Aí sim, transbordou o coração agora. Ai, ai. Ela é uma Ó, comédia. a Adriele falou, nossas emoções podem mover ou paralisar nossas atitudes. É isso aí, porque assim, ó, o que faz a gente agir é a nossa emoção, né? A nossa razão, ela pensa, ela cria cenários, ela dá possibilidades, probabilidades e tal, mas ela não leva a gente. Quem leva a gente é a emoção. A emoção é que dá a força motriz para a coisa mover. Então, a tua emoção pode ser algo positivo, profundo, algo que te empodere, te leve, te faça agir, ou ela pode ser algo como medo, culpa, que te paralisa e diz assim, não, não vai, não vai, pode ser perigoso, pode ser arriscado e tal. E aí você vê os cenários mais promissores na tua frente, mas você não age, você não dá o passo. E depois você fica cobrando Deus, dizendo que Deus não abre as portas, Deus não me dá oportunidades, Deus não é justo comigo e tal.
Mas e, né, a porta está lá, mas você tem que abrir, você tem que entrar, você tem que caminhar, né? Você tem que lidar com as suas emoções que estão te bloqueando e te impedindo, né? Emoção é tudo. Você estava falando aí e me veio uma analogia. Uma pessoa que está com uma doença terminal, igual a gente vê sempre, e teve uma cura dentro de um tempo. Essa pessoa ficou analiticamente, ou ela sentiu que ela estava curada, ou ela sentiu a energia da cura, ou ela sentiu a presença de Deus. Ela teve uma forte emoção de conexão. Emoção é tudo. E nós entendendo que a emoção ruim, tristeza, raiva, culpa, é 1 milhão de vezes mais fraca do que a alegria, do que a gratidão, do que o amor, do que todas as outras coisas, do que a paz. Você se observou triste, respira na tristeza e pergunta para que você está triste, por quê? E começa a trazer sua mente para as coisas que você tem, para as bênçãos que você tem. Daqui a pouco você já está emanando gratidão, sentindo realmente gratidão. Saiu daquele estado de eu inferior, aquele Você não, estado de prisão, gente. É prisão. você não foge daquilo, né? Você olha para aquilo, você reconhece que existe, você Reconhece, sente, você diz, ok, mas eu não quero isso faz mais, parte né? E de você vai você, para outro lado, faz né? Você parte. enfrenta, você não briga contra, você também não foge, você olha para aquilo, reconhece, diz, eu tô vendo você aí, tô vendo, beleza? Mas eu escolho não ficar nessa merda aqui. Aí você vai para outro lado. É isso, né? É isso. Quando eu me pego remoendo o passado, porque fulano fez isso. Opa! E vem a raiva, né? Eu não tô lá Aham, mais. Ó, não vem pra cima de mim, não, hein? Já vem, ó, não tô ali, não, eu tô aqui. Fica pra lá, não tô com. Não tô lá mais. A gente tem esse poder. A gente e é muito legal, né, Arthur? Às vezes, eu observo muitas vezes a gente criando uma historinha na nossa cabeça, né? Acontece uma coisa, a pessoa, sei lá, próxima da gente faz uma coisa que incomodou. Aí você cria uma história na tua cabeça. Não, a pessoa fez por causa disso, disso, daquilo, daquele outro. Fez só para me provocar. E você fica vivendo aquela história, remoendo aquela história. E, cara, se você não observar e não sair dessa história, vai chegar uma hora que você vai explodir com a pessoa sem necessidade nenhuma. E aquilo ali não é verdade só porque apareceu um filme na tua cabeça, né? Às vezes a gente precisa editar esses filmes que estão passando na nossa cabeça para que a gente possa se sentir diferente diante do que aconteceu e possa ter um resultado diferente. Então, se alguém fez algo com você que você não gostou e você ficar remoendo aquilo, vai chegar uma hora que você vai explodir com aquela pessoa, você vai tomar atitudes que vão afastar a pessoa, vai terminar o dia de um jeito ruim para vocês. Imagina se a tua companheira, teu companheiro vai terminar o dia de mal, né? Brigados um com o outro. Agora, se você mudar o filme que está passando na tua cabeça, você vai mudar como você se sente. E o fato de você mudar como você se sente faz o dia terminar de um jeito completamente diferente e começar o outro de um jeito diferente. Então, é por você que você tem que fazer isso, né? Essas mudanças aí. Mas, Arthur, eu queria te falar mais uma coisa que você estava falando antes, de que o corpo dá os sinais ali e tal, e a Lenilson também falou, nosso corpo dá os sinais de melhoras ou não. Eu estava assistindo ontem uma série curtinha, acho que tem uns 8 episódios na Netflix, eu terminei de assistir ontem, e é muito legal, não sei se você já viu, o nome da série é Como Viver Até os 100 Anos. O cara, ele é um pesquisador, né? Acho que ele é neurocientista, não sei. Ele é um pesquisador dos Estados Unidos e ele já faz muitos anos que ele pesquisa pessoas que viveram há mais de 100 anos, né? E ele pesquisou ao longo do planeta inteiro, né? Ao longo do nosso planeta, vários lugares onde haviam grupos de pessoas que era normal as pessoas viverem mais de 100 anos naquela comunidade, naquele bairro, naquele local. E ele, então, teve no Japão, nos Estados Unidos, na Itália, vários lugares. Engraçado que todos eram perto da linha do Equador, um pouco para cima. Ele chamou de zonas azuis. E aí, o que ele fez? Ele foi lá e passou um tempo em cada uma dessas comunidades para tentar entender o que fazia essas pessoas viver tanto. Se era comida, se era os hobbies, se era religião, se era o que era, se era o estilo de vida, né? Afinal de contas, o que fazia as pessoas viver tanto? E aí, eu não vou resumir a história toda aqui, mas assim, não vou explicar tudo, mas o resumo da história é que não existe uma coisa só. Cada lugar é uma coisa diferente, mas o que tinha em comum em todos eles é que eles tinham bons laços sociais, ninguém vivia sozinho, isolado, a comunidade se ajudava, não tinha nenhum lugar desses que o idoso ficava sozinho na sua casa, ou vivia no lar de idosos, não. Eles faziam parte de um contexto, eles eram bem-vindos e bem recebidos naquele local.
Todos eles praticavam atividade física, não necessariamente ir para a academia, mas tinha uma horta no quintal, ou, por exemplo, na vila da Itália, era muito morro, então para ir na casa do vizinho tinha que subir o morro, cansava, para ir no mercado tinha que descer 4 quadras de morro, era pesado, né? Então, eles tinham uma atividade física moderada, assim, na sua rotina, na sua vida, né? Tinham laços sociais muito fortes, e eram felizes, né? Eles viviam felizes, sem ficar guardando mágoa, sem raiva, enfim, tinham um contexto de viver bem. Mas essa história aí, teve um cara que ele contou no final, no último episódio. O cara, ele morava eu não, acho que era na Itália, não me lembro qual era o país. Ele morava num país lá que estava numa dessas zonas azuis. Ele foi morar nos Estados Unidos, lá na década de 60, sei lá. E aí ele começou a ganhar dinheiro, construiu uma vida, comprou aquela casa dos sonhos lá nos Estados Unidos, a caminhonete, a cerquinha branca, aquela história toda, fez uma vida. Aí, aos 66 anos, ele foi diagnosticado com câncer de pulmão. E três médicos diferentes deram para ele 6 meses de vida no máximo. Ele não ia viver mais do que isso, era para ele se preparar para morrer. O que ele fez? Ele vendeu as coisas e falou assim, vou voltar lá para minha região onde eu morava antes, quando eu era criança, adolescente e tal, né, onde eu gostava. Aí ele voltou para lá e ele viveu mais 38 anos lá naquela região lá. Aqueles 6 meses que ele tinha, ele voltou para morrer, sabe? Não, vou ter que ir, eu quero morrer aqui, ser enterrado aqui, não sei o que lá. Ele viveu 38 anos lá, sabe? Ele plantou vinho, ele tinha o seu próprio parreiral, a sua própria marca de vinho, estava ele e a esposa fazendo coisas ali. Então, cara, isso é um exemplo clássico e nítido do quanto o que você está sentindo, o teu ambiente, como você se sente naquele lugar, interfere radicalmente na tua saúde, na tua qualidade de vida. Então, não negligencie isso, não negligencie os sinais. Dá uma olhada nisso e se priorize. Né? Às vezes a gente está aguentando coisa que não precisava. E, e quando a mente grita, o corpo geme, né? Exato. É isso aí. É isso aí. Não é isso? É isso. Eita, essa história, cara, linda, linda, linda. Não, E eu tenho não, fica a certeza, dica aí. É como viver até os 100 anos ou mais. eu tenho certeza que o principal motivo que todos eles têm em comum é não carregar mágoa e rancor. É Sim. liberar perdão. Liberar perdão. Ó, a A Janine Janine pediu, pediu ó, se der tempo, para você fazer um relato do nosso irmão Sebastião. sim, eu vou fazer um relato para a gente encerrar, que já está dando quase 1h10. Já deu. Muito Esse, rápido. nós temos hoje é meu vizinho aqui, Sebastião. Sebastião é um rapaz nascido e criado aqui no interior, trabalhador, 4 filhos, e a vida dele e da esposa é ajudar o próximo. A vida deles é servir através da igreja. A casa deles, Rafael, não tem um dia que não tem uma pessoa lá para receber oração, sabe? E o Sebastião trabalha muito, workaholic mesmo. Ele trabalha na limpeza do hospital, ele é churrasqueiro, ele é garçom, ele é caseiro, de 2, 3 casas, ele faz a limpeza semanal, ele trabalha muito. E com 51 anos ele foi jogar bola aqui, deve ter uns 60 dias, e ele deu um AVC hemorrágico jogando bola. Eita. E aí começou a gente perceber Deus agindo na vida do Sebastião a partir daquele momento. Foi resgatado para o hospital daqui já fez a primeira intervenção, entubou, levou para Cachoeiro, chegou em Cachoeiro, já não tinha o recurso para operá-lo. Veio um helicóptero de Vitória, com 25 minutos. Quando chegou em Vitória, ele já estava a equipe médica esperando o Sebastião operou, botou dreno, ficou 7 dias em coma. E o relato dele de episódio quase morte é a coisa mais linda do mundo. Que legal. Sabe? Ele caminhando, 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 passando por montanhas, vales, pedras, muros, e sempre uma entidade branca atrás dele, um vulto branco, ele não via o que era, impulsionando ele. E resumindo, irmão, Sebastião ficou uns 30 dias internado. Os 7 dias ele começou a mexer a mão e os olhos. E uma coisa que era para ele ser totalmente, ou ele ter falecido, ou ele ficar cheio de sequelas, Sebastião voltou para casa sem uma sequela, perdeu muito Perfeito. peso, e aí está andando já, e
mas foi a coisa mais linda, foi a gente ver. E aí, por que que eu tô falando tudo isso? Porque o bem que a gente faz é o nosso advogado em qualquer lugar. O tempo todo que eu ia orar para o Sebastião, eu sentia Deus falando que eu podia ficar tranquilo, que ele estava cuidando de tudo. E cuidou, cara. A gente, assim, nunca vimos um caso assim tão forte como foi o dele. Não foi um Uhum. AVC. Um AVC hemorrágico jogando bola 10h30 da manhã, né? Caramba, hein? E de entupir, de sangrar, do cérebro inchar. E aconteceu tudo isso com o Sebastião. E os médicos só dizem uma coisa: milagre, milagre. Pois é. E a, E eu vejo que tinha algo aí para ele olhar sobre a vida dele também, né? Tinha algumas ideias que ele precisava olhar e que escuta ele não então, estava olhando, escuta então, né? E aí o corpo dele só avisou, só gritou. os filhos nunca tiveram tempo com o pai. Aham. Filhos agora estão curtindo o pai, coisa que o pai nunca parou. Uhum. E aí eu falei com ele: aí, meu irmão, precisou você viver isso para você parar. Ele, aí ele começou a ver os filhos grandes, né? São quase todos Uhum. já adolescente e adulto. Ele falou assim: gente, perdi. Porque aí tem hora que a mente dava umas variadas, né? Perdi Uhum. o crescimento dos meus filhos. Perdi. Eu falei: Uhum. você não perdeu, você criou eles. E agora você vai curtir os seus filhos. E os filhos Uhum. falaram: mãe, agora é tão bom ter o pai, né? Ter o pai em casa. Porque ele não parava realmente. Tudo de uma Uhum. crença que tinha que trabalhar, trabalhar, trabalhar. Ele já tinha um emprego dele, ele, né? Ele podia desacelerar, era um pedido da esposa. Desacelera, Então, desacelera. Arthur, eu vejo que tem a metafísica da saúde, né? Fala que uma emoção, quando você vive ela muito intensa durante muito tempo, você não consegue lidar com ela, ela somatiza, né? Vira algo físico, uma parte do corpo. Depois de tudo que eu li, assim, o que eu entendo como verdade hoje, assim, é que a tradução literal do AVC é uma pessoa que prefere morrer do que mudar de ideia. Ou seja, a vida estava forçando ele a mudar de ideia em alguma área e ele não queria mudar de ideia. Dizia, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que seguir, eu tenho que não sei o que lá e tal. E aí o corpo dele foi lá e fez ele parar e dizer, cara, aí, ó, o que vai adiantar isso? Você vai morrer se não parar, né? E aí ele teve a segunda chance, essa oportunidade, depois de todo esse processo espiritual, ele dizia assim, cara, pô, tô aqui, né? E agora ele vai agir diferente, com certeza, isso aí não vai mais causar essa... o corpo dele não vai precisar Foi um gritar por isso de freio, novo, né? porque agora ele entende, né, que ele pode fluir com a Eu vida, né? falei com ele que foi um freio. Se não Aham, fosse assim, não parava, não. Natália Dias, exato. tua hipnoterapia ajuda a quem tem vícios? Responde aí, Rafael. Você que é meu mestre. Ajuda e ajuda muito, com toda certeza, Natália. Porque o vício, ele tem três pilares, né? Tem o pilar físico ou químico, no caso, quem fuma, por exemplo, a nicotina, né? O pilar psicológico, que é aquela emoção que de alguma forma você precisa do vício para descontar, como se fosse aquela válvula de escape. Eu tô triste, eu vou fumar, eu tô com medo, vou fazer isso, eu tô me sentindo um fracasso, vou beber, enfim, é isso. E o terceiro pilar é o habitual. Então, por exemplo, sempre que eu saio do trabalho, eu tenho que fazer isso. Sempre depois da janta, eu faço tal coisa. Então, a hipnoterapia, ela não vai ajudar no físico ou químico, mas ela com certeza ajuda nos outros dois, né? Tanto no psicológico, para você tratar as emoções que te levam para o vício, quanto no habitual, que é desativar aqueles gatilhos que estão ativados diariamente na tua rotina que te levam para praticar aquele hábito. Então, cara, com toda certeza ajuda e ajuda demais, não tem a menor dúvida disso. Márcia A Fernandes. Natália A Natália também falou, ó, só deu uma freada no rapaz lá. Ó. É isso aí. A Adriele falou que bom que a vida deu oportunidade para ele. E Neide falou, que lindo relato. É isso aí mesmo. Coisa linda. Ó, deixa eu ver. A Márcia falou, meu corpo está dando sinais nesse momento. Bruxismo, dores na cabeça, hipercausia. Só preciso identificar o que tenho que mudar. Ô, mulher, tem várias coisas aí, né? Vamos começar aí, o bruxismo. O bruxismo, ele é... O que que é? Você ranger os dentes à noite, né? Para quem não sabe, né? Você fica rangendo os dentes. Se você for olhar, isso é raiva reprimida. Sabe quando você tá com raiva de alguém, você fala assim, ah, se eu pegar, eu mato. Você fala trancando tudo aqui. Então, você, na tua rotina, no teu dia a dia, você não tá
deixando essa raiva vir à tona. Talvez você está com raiva de alguém no trabalho, de alguém da família, você está com raiva de alguma coisa que está acontecendo, que você está vendo como injusto. E aí você está guardando uma raiva que você não consegue lidar com ela ao longo do dia. Aí a hora que você vai dormir, o que o teu subconsciente faz? Diz assim, ó, lide com essa merda aí. Aí você fica com raiva e essa raiva vai fazendo né, esse bruxismo acontecer. Aí a dor de cabeça pode ser até por conta da própria tensão aqui do músculo, que o bruxismo causa, um excesso de tensão, você acordar com dor de cabeça, mas pode ser um excesso de pensamentos, pode ser que o teu emocional, o teu eu superior, a tua alma, sei lá, tá te querendo levar para um lado. E a tua cabeça está dizendo assim, não, não, aqui, é aqui, tem que ser do meu jeito, vamos fazer assim, né? São coisas que, de alguma forma, podem estar atuando nisso aí, tá? Me manda uma mensagem depois para você me lembrar, mas vou te mandar um livro que eu tenho aqui, Márcia. Eu sempre uso ele de pesquisa, fonte de pesquisa, e tem vários, né, problemas emocionais, dores no corpo, e aí conforme a parte do corpo você sabe qual é o motivo daquela dor. Me manda lá que eu te mando aí depois para você olhar, que vai ser um prazer. Isso aí, estamos chegando ao final, um papo muito bom, né? E as pessoas foram interagindo, trazendo também seus anseios, né? Somos todos um, né, Rafael? Somos todos. É isso aí. E a gente está aqui na condição de aprendizes também, está aqui na condição de irmãos que já deram os passos e que saíram desse fundo do poço das emoções, das angústias e estamos resgatando o máximo que a gente pode estar resgatando, curando traumas, despertando consciências. E o objetivo nosso não é tratar terapeuticamente a pessoa uma vida inteira, 3 sessões e vai seguir seu caminho. É Basicamente, isso aí. nosso processo para curar traumas e estar despertando para a pessoa ter essa autonomia, dela deixar de ser refém de um sistema que é feito para adoecer. Né? Você não vê farmácia fechando, você só vê farmácia abrindo e remédios têm sua parte muito importante, mas ele mexe mais na eletricidade do cérebro, do pensamento. Só que emoções é magnético. E aqui é 10 vezes mais potente. E remédio nenhum tira angústia de peito. Remédio nenhum tira aquela tristeza, aquela dor. Ela alivia e desacelera os pensamentos. Mas o que tira isso aqui é cura de traumas e bloqueios, é liberar perdão, principalmente papai e mãe, liberar perdão para quem está próximo, para quem traiu sua confiança, e despertar espiritualmente, se abrindo para um infinito de possibilidades no agora, no momento presente. Vamos É lá? isso aí, meu amigo. Muito obrigado aí, muito obrigado você por partilhar esse tempo com a gente, esse conteúdo. Muito obrigado você que está vendo, assistindo a gente aí, né? Que bom que você está aqui. E segue a gente, se não segue o Arthur ainda, segue ele. Se não me segue ainda, me segue. Ativa o sino de notificações aí para você ser avisado dos conteúdos que a gente posta aí. E se você sentir, né, que a gente pode guiar você nesse teu processo aí, deixe as pessoas te ajudarem. Você não tem que dar conta de tudo sozinho, né? Tem pessoas que Deus capacita para poder te ajudar a realmente limpar aquelas coisas emocionais pesadas que você vem carregando. Isso não rezou tanto, não pediu tanto para que Deus ajudasse a abrir o teu caminho. De repente, talvez você precisa dar o teu passo agora para você deixar essa ajuda chegar aí e realmente transformar a tua vida, tá bom? Muito obrigado, então, meu amigo. Muito obrigado a todos vocês aí. Uma ótima noite, então. O sagrado que habita em mim, saúde o sagrado que habita em todos vocês. Namastê. Namastê.